Ô, Vitor Prata. Bom dia, meu filho. Lucas Velez. E Lucas Pedro. carne e osso. Ô, Maria, Como é que bom tá, meu dia. filho? Eu tô bem. Não tá bom. Então tá tranquilo. Você também tá boa? Graças a Deus. Estou joia. Isso aí. Vocês também estão Olha o bem, né? sorrisão da Maria. É que Não a tem boca é como muito tá ruim, grande. não, hein? A boca é muito grande, né? Ai, ai, gente. Ainda bem que hoje nós podemos assistir a aula deitadinho embaixo da coberta, né? Porque o clima tá bem propício, né? Essa Hoje garoinha. tá, né? É, mas eu saía de casa feliz para dar aula para vocês, tá? E eu ia feliz pra escola também, Maria. Pois Tá com é, saúde? não é? Tá bom demais. Não Vai tem parar nada de que reclamar reclamar de ir da pra vida. escola agora. Galera, Tá bom deixei demais. para vocês lá no WebGIS. Vocês já me devolveram a atividade, era até ontem, certo? Somente no WebGIS. Certo. E depois eu vou ler, né? E vou dar nota conforme você. Não vou corrigir tudo, né? Mas é só porque tem gente que escreve o trem nada a ver lá, sabe? Se você leu mesmo, põe um ponto aqui. Tem menino que faz isso. E aí, eu vou. Até terça-feira, eu espero já ter conseguido lançar a nota de vocês. Ok? Lá. No WebGIS. DSDV. Tá certo? E agora eu vou corrigir esse dever, então, para a gente falar um pouquinho mais dessa matéria do teste hoje. Deixa eu ver aqui. Cadê? Essa aqui. Achei engraçado, porque eu falei que vocês podiam me chamar se vocês ficassem com saudade demais, que vocês não ficaram. O Lucas falou um oi lá, né? Eu te amei. Verdade, Lucas. Agora que eu tô lembrando. Pois é, cara. Não podia responder se estava certo, ué. O capítulo todo dar umas braços que permite ferir, que é uma das principais características. Não sei. Corrigi agora. Aqui, galera, aí nós temos o Machadão, Joaquim Maria Machado de Assis. E nós vamos corrigir nosso dever aqui. Ó, esta casa de Engenho Novo, conquanto reproduz a de Mata Cavalos, apenas me lembra aquela. E mais por efeito de comparação de reflexão que de sentimento. Já disse isso mesmo. Ele fez uma casa em Mata Cavalo, em Engenho Novo, que é um bairro, que é como se reproduzisse a casa que ele viveu quando ele era mais novo, em Mata Cavalos, ok? Onde perguntar-me por que razão, tendo a própria casa velha, na mesma rua antiga, não impedi que a demolissem e vim reproduzi-la nesta. A pergunta devia ser feita a princípio, mas aqui vai a resposta. A razão é que logo que minha mãe morreu, querendo ir para lá, fiz primeiro uma longa visita de inspeção por alguns dias, na casa velha. E toda a casa me desconheceu. No quintal, a aroeira e a pitangueira, o poço, a caçamba velha e o lavadouro, nada sabiam de mim. A casuarina era a mesma que eu deixara ao fundo, mas o tronco, em vez de reto como outrora, tinha agora um ar de ponto de interrogação. Naturalmente pasmava do intruso. Ele era o intruso, entende? Que nada ali o reconhece. Tudo me era estranho e adverso. Deixei que demolissem a casa. E mais tarde, quando vim para o Engenho Novo, lembrou-me fazer essa reprodução por explicações que dei ao arquiteto, segundo contei em tempo. Linguagem rica, né? Linguagem rica, cara, do Machado de Assis. Ele escreve, ele fala coisas simples, com uma riqueza. A inversão, né? A inversão da ordem dos elementos da frase torna a frase muito rica.
Nesse trecho, o narrador em idade madura resolve construir uma casa semelhante à da adolescência. Por que ele faz isso? Letra A. Por possuir motivos sentimentais mais que motivos racionais para não querer a casa de mata-cavalos? Por alegar após a morte da mãe não se reconhecer na antiga casa, nem a casa reconhecer a ele? Sim. Letra B. Depois que a mãe dele morreu, ele foi fazer uma visita, né? Uma longa visita de inspeção. E ele percebeu que nada na casa reconhecia ele. Nem ele reconhecia as coisas. Até uma árvore que tinha lá no quintal, que tinha o tronco reto antigamente, pareceu fazer um ponto de interrogação. Tipo assim, quem é esse intruso? Então, letra B. Por alegar após a morte da mãe, não se reconhecer na antiga casa, nem a casa reconhecer a ele. Facinho isso aí, né? Ó, número 2. A obra machadiana, de forma recorrente, aborda a questão da insanidade mental. Os excertos abaixo foram extraídos de diferentes livros de Machado de Assis. Alguns são livros, outros são só contos, né? Mas várias obras. Assinalem que pertence à narrativa em que tem Simão Bacamarte como protagonista. Então, galera, o conto do Machado de Assis que tem o Simão Bacamarte como protagonista é O Alienista. Por que várias obras do Machado de Assis vai falar dessa questão da insanidade mental? Porque estava em alta na época, era moda na época, a psiquiatria, entende? Então, ele faz obras que contestam isso aí, né? Saber até que ponto dá mesmo para se saber, para se conhecer o subconsciente, né? Esses recônditos da mente humana que até então não foram esmiuçados. Então, aí nesse conto, O Alienista, não me lembro se na aula eu comentei com vocês, por que eu não me lembro? Porque eu dei realismo naturalismo para o MED, para a segunda série, e em seguida eu dei para o pré-vestibular e depois para vocês. Então, tem coisas que eu não sei se eu já falei, às vezes eu falei 2 vezes na mesma turma, que isso acontece, né? Ainda mais a tia aqui, que vocês já sabem, tem uma leve tendência. Então, esse conto do alienista, o alienista é o Simão Bacamarte, que chega de Portugal, assim, com grande nome, né? De médico, e se entrega a estudar a mente humana. E ele vai morar em Itaguaí, Minas Gerais, uma cidadezinha que é uma cidade de verdade, existe mesmo essa cidade de Itaguaí. Claro, né? O Machado de Assis, ele leva o realismo muito a sério, né? As ruas que ele usa, os bairros do Rio de Janeiro, as horas que acontecem as coisas, né? Expirei às 14h30 da sexta-feira do dia tal. É data correta. Uma data que, se você olhar no calendário, ela existiu mesmo. Sexta-feira foi realmente dia 23, 1800 e tanto. Entende? Então, ele vai morar em Itaguaí e começa a estudar a mente humana. Se casa, escolhe uma esposa para casar, uma esposa que é robusta, vai lhe dar bons filhos, né? Ela é inteligente, então os meninos também vão ser saudáveis e inteligentes. Não é aquela senhora mofina. Só que a mulher o engana, né? Ele não consegue ter filhos. E ele começa a ficar preocupado porque ele não vai ter nenhum filho, então sua prole não vai existir e o nome dele vai acabar. E aí ele resolve se entregar ao estudo da mente humana, como eu falei. Constrói uma casa verde. E nessa casa verde, ele vai colocando as pessoas que têm problemas mentais para poder estudar essas pessoas. Ele vai cuidar e estudar. E Itaguaí tem muita gente doida. Alguns são os grau mais leve, andam pela rua, né? Tem uma vida, assim, aparentemente normal. Mas tem uns que são muito doidos, que são trancafiados dentro de casa, né? Vivem em sótãos, escondidos pela família. E aí ele pega todas essas pessoas e coloca dentro de uma casa e vai estudar essas pessoas. Vocês têm que ler o conto, gente. Eu vou passar só por cima aqui. Sei que chega uma fase que ele consegue colocar todo mundo lá dentro.
Porque qualquer deslize, qualquer desvio de comportamento é loucura. Já viu que ela fala aqui de doido, de médico e louco, todo mundo tem um pouco? Pois é. Isso aí não é levado a sério por ele, não. Ele fala assim, que ele prendeu a mulher dele, porque a mulher dele acordou 2 horas da manhã e estava lá escolhendo com qual colar que ela ia para a festa no dia seguinte. Então, ela estava com muito amor às pedras. Então, colocou ela lá na Casa Verde. Isso aqui foi prender todo mundo na Casa Verde. E aquilo causou uma revolta muito grande, causou rebelião, tarará, tarará, mas, no fim, ele tira todo mundo da Casa Verde. Ele fala que estão todos curados. E ele se prende na Casa Verde. Então, é uma obra questionadora, né? Como tudo que o Machadão faz. Ele questiona o amigo leitor o seguinte, até que ponto esse cientificismo todo está correto, está com a razão. Entende? Até que ponto? Porque às vezes é uma loucura. Às vezes a pessoa pensa que está todo mundo doido, mas depois você percebe que o doido era ele. Entendeu? Claro que tinha muitos doidos na cidade, mas assim, daí prender todas as pessoas, entende? Prendeu um cara só porque ele cumprimentava todo mundo, assim, com muita cortesia, né? Levava o chapéu ao chão para todas as pessoas. Às vezes a pessoa não dava confiança, ele atravessava a rua e insistia em pegar na mão e cumprimentar. Entendeu? Vai pra Casa Verde, tá doido. Então, é uma crítica que ele faz. É o Simão Bacamarte, ele é o alienista, que ele aliena as pessoas lá na Casa Verde, não é? E Casa Verde virou símbolo de casa de doido mesmo. Aqui em Manhuaçu até tinha Casa Verde, Casa Azul, Casa Amarela. A Casa Verde depois virou o CAPS, que é realmente lugar dos loucos, entende? A Casa Azul é a Policlínica Municipal, certo? Então a Casa Verde realmente é lugar de doido. Mas a cor verde nas paredes acalma as pessoas, certo? Então, ele usou também esse conhecimento cultural, né, do brasileiro, de Minas, de um modo geral, né? Minas que tem essas loucuras, assim. Então, olha aí, o que pertence à narrativa que tem Simão Bacamarte como protagonista é aqui, ó. Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. O nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos da medicina, lhe chamou especialmente a atenção, o recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Por que a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas? Ele ficou triste quando a esposa dele não engravidava, tá certo? Aí ele meteu a cara nos estudos e foi estudar o psíquico humano. Tá? Ele ficou muito aborrecido, muito, muito triste. Ele queria filhos estilo Hugo Netinho, assim, não teve jeito nenhum, entendeu? Ele escolheu a dedo. Ele chegou a fazer a mulher dele fazer um regime de comer só carne de porco por 30 dias, porque disse que aí ela ficava mais fácil para ele engravidar. Então, assim, um monte de coisa que ele tentou e não conseguiu. Ok? Então, é a letra C aí. A letra A tá falando de, deixa eu ver, Rubião. Rubião é personagem do Quincas Borba. Os Malucos Têm Graça. No dia seguinte mandou Quincas Borba também, é Quincas Borba. E a letra D, deixa eu ver aqui. Frade sintoma de alienação mental com caráter. Frei Simão não tivesse. Também parece que é Quincas Borba. Texto comum às questões 3 e 4. Vamos lá. Óbito do autor. Ó, óbito do autor defunto. Memórias póstumas. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo, ou seja, mais diferente. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Introito não tem mais acento. Tá bom? Então, isso aí é o óbito do autor. Primeira parte do Machado de Assis, do Memórias Póstumas. Dito isto, esperei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi.
Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava, uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Aí o amigo dele resolveu falar isso aí. Ele tá aborrecido, você observou, né? Ele morreu, somente 11 amigos foram ao velório dele. Aí fala, mas tá bem, vou crescer que assim, não houve uma carta para avisar para as pessoas, não falaram na rádio AM 710, fulano morreu, não colocou no jornal, Tribuna do Leste, mas também acresce que chovia, né? Chovia, uma chuva torrencial, não, mas perenava, uma chuvinha miúda. Ou seja, ironicamente, até criticando os amigos que não foram ao seu velório. Tá certo? 11 pessoas, misericórdia, gente. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Aí, como ainda se não bastasse, só 11 amigos no velório dele, e aquela chuvinha miúda, que não podia ser empecilho para ninguém ver um amigo que morreu, dar o adeus ao amigo que morreu, o amigo ainda usa essa chuva para falar que a natureza está chorando. Ô, gente, para falar que a natureza está chorando alguém que morreu, tem que ter caído uma chuva, como eu falei, de causar inundações, Deus nos livre, mais uma vez. Porque se a natureza estiver chorando, que a natureza está triste, então a natureza tem que estar desaguando. Porque se for só uma chuvinha miúda, que a natureza está respingando aí, né? Não está chorando pela morte da Maria, não. Mas a natureza ficou triste, entendeu? E aí isso deixou ele ainda mais importunado, coitado. Coitado do Brás Cubas. Questão número 3. O capítulo introdutório do romance Brás Cubas permite inferir que uma das principais características da narrativa é... Principal característica da narrativa. Letra A. Arbitrariedade da perspectiva do narrador. Achei. Letra B. Complexidade na abordagem do tema da morte. Ele não aborda o tema da morte por complexo. Compromisso com a verdade dos fatos narrados. Fidelidade à cronologia dos fatos. Compromisso com a verdade dos fatos e fidelidade à cronologia não é característica do Machado de Assis, é característica do realismo, de um modo geral. Religiosidade que guia a criação do narrador protagonista. Não tem religiosidade. Letra A. Arbitrariedade da perspectiva do narrador. Por que é a arbitrariedade da perspectiva do narrador? Porque ele esperava que fosse mais gente no velório dele. E ele esperava que aquele camarada também não proferisse aquele discurso que afrontasse o defunto. Foi uma afronta que ele fez. Tá vendo essa chuvinha miúda que tá caindo aí? Então, gente, isso é a natureza que tá chorando no nosso amigo que morreu. Por isso que é a arbitrariedade da perspectiva do narrador. Ô, Lucas, eu não vou corrigir essa não, tá? Eu vou ver só questões abertas eu deixei e... Eu acho que eu deixei, né? Não sei. Mas eu não vou corrigir as questões todas para dar a nota, não. Tá bom? Não, Outra coisa. Quando eu lanço nota de atividades, agora esse trimestre eu vou dar mais atividades para vocês. Tá? A verdade é essa. Para vocês me devolverem todos os meus abismos, eu vou dar mais. Quando eu lanço nota de atividade, eu levo em consideração participação na aula, né? E se você me chama para me perguntar alguma coisa, porque aí eu tenho certeza que você está fazendo dever. Não é? O menino que me chama muito para poder me perguntar, Maria, isso aqui, por que isso aqui é A e não é B? Porque o menino está fazendo dever. Tá certo? Então eu levo isso em consideração. Às vezes você não vai fazer todos os deveres, mas todo dia você está aqui, ó, figurando aqui, ó, me ajudando a dar aula. Abre a câmera de vez em quando, né? Aí você tem nota garantida. Que eu preciso disso aqui. Eu detesto falar para a câmera. Gente, eu sou uma negação para falar para a câmera. Eu nunca seria
uma atriz de sucesso. Porque eu não sei falar para a câmera. Eu gosto de gente. Eu gosto de olhar na cara, olhar no olho. E isso aqui já me mata. Esse trem de ficar aqui falando por nada, olhando aqui pro Bar Santana. Me mata. E aí, quando vocês abrem a câmera, dá um gás na gente. Entendeu? Quando vocês comentam, que vocês falam, pelo menos o áudio, fala, Maria, eu não entendi isso aí, ué, você me explica. Entende? Isso dá um gás na gente, que a gente percebe que não é uma sessão espírita, aula online, né? Que a gente fica aqui falando sozinho. Eu comigo mesmo. Oi comigo mesmo. Vamos lá, questão 4. No trecho, evidencia-se uma das marcas da literatura de Machado de Assis. Assim, aí. Qual é a principal marca que é evidenciada aí nessa obra do Machado de Assis, nesse texto? Diálogo com o leitor. Dialogar com o leitor, mais o quê? A falta de idealização no amor? Oi? A falta de idealização no amor? Como Então, era olha, com José de então Alencar. nós podemos dizer que a falta de idealização, né, porque é combate ao romantismo, é um olhar crítico sobre a sociedade, então. Não idealiza, mas tem um olhar crítico e irônico, né? Que a ironia é o carro-chefe do Machadão. Beleza? Então vamos lá. Bastante direto, né, Maria? Não mede as palavras. Eu vou falando direto para vocês mentalizarem, entendeu? Isso aí. A repetição, né? Vai ajudar vocês a memorizarem. Ó, então, uma das marcas da literatura do Machado de Assis não idealiza, ou seja, o olhar no caso, né? O olhar crítico e irônico sobre a sociedade. Não idealiza as relações. Beleza? É isso aí. Maria, metalinguagem também é. A metalinguagem. Ele, além da metalinguagem, sempre presente, porque ele dialoga com o leitor. Cresce que choveu. Peneirava chover miúda. Isso aí, galera. Ó, sempre vai haver nas obras do Machado de Assis. É claro que você não vai ter esses elementos em todas as obras, mas você vai ter um ou outro nas obras dele. A metalinguagem, né, que é o ato de ele escrever, falando da dificuldade de escrever, ou responder o leitor e falando que tudo você tem que explicar, senão o leitor não entende. Né? Isso é uma metalinguagem. Estou dando exemplo, né, de excertos. A ironia machadiana, ferrenha. Intertextualidade, ele faz intertextualidade com grandes nomes da literatura, né, com Shakespeare, ele faz intertextualidade com a Bíblia, com a Sagrada Escritura, né, que já é coisa conhecida, espera-se que já seja coisa conhecida pela maioria dos leitores. Outra característica, não idealizar as relações, né, ele põe o dedo na ferida, ele fala o que realmente acontece. Tá certo? Outra característica que a gente pode encontrar que tem aqui é a crítica ao cientificismo, né? Até que ponto a ciência tem sempre razão? Ele questiona sobre isso. O Machado de Assis questiona sobre isso. Então, essas coisinhas aí que tem lá naquele slide que eu mandei para vocês, mandei aquele slide do realismo, aquele do realismo que tem as respigadeiras, que ele vai falar que faz faz um resumo dos personagens do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu mandei. Você tem que me lembrar isso, eu mandei. Se não tiver mandado, eu mando ainda. Porque é bacana, de vez em quando você está estudando, dá uma olhadinha. Questão 5. No conto O Espelho, de Machado de Assis, o esboço de uma nova teoria sobre a dupla natureza da alma humana é apresentado por Jacobina. A personagem narra a situação em que se viu sozinha na casa da tia Marcolina. Tá bom, aí você não precisa entender a obra toda, você não precisa ter lido o conto todo, apesar de que é um conto pequeno. Quando fala uma questão, fala do conto. Você pode ir lá na internet, você vai achar o conto e ler rapidinho, em questão de 10 minutos você já leu o conto, já ficou por dentro da obra. Mas
Só esse excerto aqui dá para você fazer a atividade. Entende? Olha, a dupla natureza da alma humana é apresentada por Jacobina. A Jacobina vai falar a situação que ela se viu sozinha numa casa. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula, tic-tac, tic-tac, feria minha alma interior como um piparote contínuo da eternidade. Então, o que incomoda mais essa menina? O que incomoda mais? Tic-tac, tic-tac. O pêndulo do relógio fazendo tic-tac. Então, considerando os indicadores da passagem do tempo na citação, é correto afirmar que a sonoridade repetitiva do pêndulo intensifica as aflições da alma interior. Sim. Ela não fala assim, que é como se esse tic-tac feria a alma como um piparote contínuo da eternidade? Meu filho, bom dia. Está bom? Dormiu bem? Então tá bom. Ela não fala que fere a alma na eternidade? Então, quer dizer que esse tic-tac, ou seja, a sonoridade repetitiva do pêndulo, intensifica as aflições dela, as aflições psíquicas. Ok? Questão 7. A zoomorfização na literatura, a despeito de qualquer outra característica estilística, sempre esteve presente, no entanto, aparece principalmente nas obras com características naturalistas, que, em contraponto àquelas com aspectos mais românticos, têm o intento de retratar as mazelas da sociedade como espelho. Em contraponto com as ideias do romantismo. O romantismo aconteceu na primeira metade do século XIX, certo? E a segunda metade do século XIX aconteceram realismo, naturalismo, parnasianismo, pré-modernismo. E simbolismo. Esqueci de simbolismo. Me esqueci, não podia. Todas essas correntes literárias que vieram na segunda metade do século XIX, o realismo, naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, eles contestam o romantismo. Lembra disso? Que eles vêm como que para contestar todas as ideias do romantismo, né? Aquela idealização. Porque o homem romântico, o poeta romântico, né? Ele não enxerga a sociedade. Ele é subjetivo demais, né? Claro que tem aquela fase lá do Castro Alves, né? Terceira geração, que já começa a voltar a olhar para a sociedade, né? Começa a sair de si. Mas o que movimenta o romantismo é o subjetivismo. O homem romântico nunca está no presente. Observa. Ou ele está com saudosismo de infância. Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, minha infância querida que os anos não trazem mais, com Casimiro de Abreu. Ou ele está no escapismo, que é a fuga, a morte é a solução, como Álvares de Azevedo. Se eu morresse amanhã, minha mãe de saudades morreria, mas pelo menos a fibra do meu peito se rebentaria, eu não sofreria mais. Então, a fuga da realidade é a morte, ou a fuga da realidade é esse escapismo. Minha terra tem palmeiras onde cantam sabiás, aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam, como lá. Mas o homem romântico nunca está no presente. Ou ele está lembrando como foi, ou ele está pensando como poderia ser. Entende? E o realismo, naturalismo vem para mostrar como que é. Não é? O realismo faz esse raio-x da sociedade, mostrando as mazelas. O naturalismo se volta para as mazelas da sociedade, tentando comprovar isso cientificamente, são chamados romances de tese. E aí vai mostrar como o Émile Zola fala, né? No Brasil nós temos grandes nomes do realismo naturalista, que é Machado de Assis no realismo, naturalismo com Raul Pompeia, Luiz de Azevedo. Mas para a gente falar assim do naturalismo de um modo geral, a gente pode lembrar do Émile Zola, né, com Thérèse Raquin, que ele fala que ele escolheu personagens que são movidos justamente pelos desejos, pelos anseios, para comprovar que o ser humano não tem livre-arbítrio. Ele age movido pelos seus instintos. Se ele age movido pelo instinto, então ele é como um bicho, como um animal. Então, isso é a zoomorfização. Certo? Tem o intento de retratar as mazelas da sociedade como espelho. Fez-se necessário uma literatura condizente com o real. E, para tanto, a zoomorfização de personagens foi utilizada com maior ênfase. Paralelo ao realismo e naturalismo, o naturalismo é o momento em que mais se verifica esse fenômeno. Wesley Lima Soares, O Animal Humano, os paradigmas da zoomorfização social e sua representação literária. Análise dos festivais literários do Paulo Afonso, 2017.
O zoomorfismo ocorre quando o que é próprio do homem se estende ao animal e permite que, por simetria, que o que é próprio do animal se estenda ao homem. Antônio Cândido. De cortiço a cortiço. Esse Antônio Cândido aí é fera para poder fazer análise, tá? Vamos ver a questão. Uai, cadê? Ah, é para você falar. Comprovar ou refutar a ideia de zoomorfismo presente. No texto, não é no texto, é no naturalismo. Como talvez vocês nem conseguiram entender isso aí, né? Devia ter me perguntado se não entendeu, né? Ô, Maria, Maria, Oi! pode falar eu aí. tirei um trecho do Emile Zola, que é uma obra dele, que é assim, um menino fitável com aquela cara de rato no caso do zoomorfismo, cheia de Aham, meandros de uma manhã selvagem. Aí tá certo, né? tá certo. Você comprovou com partes, com excertos de obras naturalistas que trazem o zoomorfismo. Tá certinho. Fala comigo, Lucas Terra. Ah, não sei se está certo, mas é que eu lembrei da Macabé, daquela condição do cortiço e tudo, e eu associei, se eu não me engano, até você já falou isso, sobre que é como se fosse cachorros de rua a condição, que era aquele cortiço, todo mundo junto e tudo. Aí eu associei a isso. O cortiço tem até uma parte, acho que eu coloquei no slide para vocês quando eu dei aula sobre realismo, naturalismo, que ele fala assim que o cortiço começou a fervilhar no chão como minhocas. O cortiço já nasceu fazendo comparação a animais, certo? Lá no cortiço, né? O cortiço é a obra máxima do naturalismo. A gente percebe que todas as ações humanas são comparadas a ações animais. Né? Tudo que é humano ali é animalizado. Por exemplo, as mulheres, quando vão buscar água lá no poço, né? Tem um poço lá no meio do cortiço. Elas prendem, tá fazendo muito calor, elas prendem os cabelos no alto dos cascos. Gente, quem tem casco é bicho, não é gente. Então, as partes humanas que são mencionadas na obra são todas ditas como se fossem partes de animais. É tudo animalizado. As ações dos homens são animalizadas, né? O tempo todo, as atitudes, ações do homem são comparadas a atitudes e ações de animais. Isso é a zoomorfização. E isso acontece o tempo todo no cortiço. É o que você falou aí, Lucas. A vida que eles levam no cortiço é uma vida que é assim, a condição subhumana, não é? E se a condição subhumana é condição de bicho, certo? Mas as comparações que o autor faz a todo tempo a respeito da vida no cortiço são todas animalizadas, não é? Quando ele fala que o português vê a Rita Baiana dançando e ela mexe com todos os sentidos dele, né? E ele abandona a família e vai viver com a Rita Baiana, ele foi movido pelos instintos. Ele foi pescado pela Rita Baiana pelo olhar, pelo ouvido, pela audição, né? Então, isso tudo comprova que o homem age por instintos, tá certo? Essa zoomorfização, ela é percebida em toda a obra do Gustício, né? As obras do naturalismo, a partir das comparações das atitudes humanas com os bichos, com os animais, né? As comparações de partes do corpo humano como se fosse de animais. Os homens lavam as ventas. Ô, gente, nariz. Gente tem nariz. Homem tem nariz. Venta, quem tem venta é bicho. Entendeu? A todo tempo, as comparações das atitudes e atos humanos são comparadas. Peraí, a todo tempo as comparações, separo por vírgula aqui, as comparações das atitudes e atos humanos são comparados aos animais. As mulheres têm casco ao invés de cabelo.
no lugar de cabelo. E os homens têm ventas. Não nariz. Casco né, o pé do animal, não? Elas prendem os animais. Aqui, não. Ô, Lucas. Casco cabeludo. Couro cabeludo, que nós estamos falando. Pode crer. É, casco do pé também, né? Que a gente coloca a ferradura. Não nariz. Conforme a narrativa de O Cortiço. Além disso, há a condição desumana. A condição desumana. É, condição desumana, sim. Dos habitantes do local. Todos eles são movidos por instintos, né? Que loucura. O cortiço, ele deixa de ser simplesmente um espaço onde acontecem as tramas. Ele passa a ser o personagem principal, porque é ele que leva as pessoas a agirem dessa forma. É a vida no cortiço que condiciona o seu jeito de ser. Não tem jeito. Se você vai morar lá, não vai ter outro jeito. Entendeu? Presentes no texto. Eu vou colocar aqui entre parênteses, ó, o cortiço. Porque aí a gente fica entendido. Porque senão vai pensar que é desse texto aí. É do texto cortiço. Beleza? Questão 7. Texto 1. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. A Marcela é aquela prostituta de luxo com quem o Brás Cubas se envolveu na sua juventude. Ok? Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, logo que meu pai ficou sabendo que eu gastei 11 contos com a Marcela, sobressaltou-se de veras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Não, agora você passou do limite, menino. Dessa vez, disse ele, vais para a Europa. Vais cursar a universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério e não para arruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno, sim, senhor. Não é outra coisa um filho que me faz isso. Gatuno é um gato que rouba, né, gente? Aí, no caso, o pai dele não estava falando que ele tá roubando, mas é como se estivesse roubando o dinheiro que tá dando para Marcela. Esse texto 2 aqui, esse texto 2 nem devia ter entrado aqui, porque, na verdade, era outra questão que eu reformulei, tá? Mas esse texto 2 aqui é uma letra de um rap, né? Ela deixou um bilhete dizendo que ia sair fora, levou meu coração, alguns CDs e o meu livro mais da hora. Mas eu não sei qual a razão, não entendi por que ela foi embora e eu fiquei pensando em como foi e qual vai ser agora. E que pena pra mim, tava tão bom aqui, com a nega mais teimosa e mais linda que eu já vi, dividindo o edredom e um filminho na TV, chocolate quente e meus olhares era só pra você. Mas você não quis? Eu era mal feliz e nem sabia. Beijinho de caramelo que recheava meus dias. Na verdade, eu só quero saber do Machado de Assis. Como o amor é apresentado lá no romance do Machado de Assis? Como é que ele apresenta o amor? Marcela amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis. Um amor que dura só por causa do dinheiro. Um amor que não tem amor, na verdade. É aquele amor por interesse. O amor por interesse, em que só um dos lados sai ganhando. Tá certo? Isso aí. Um amor, uma relação, um amor. Não é um amor, gente. Uma relação de interesse, na qual apenas um dos lados ganha. Como se fosse aquele chamado vantagem pecuniária, né? Um paga pelo serviço do outro. É isso mesmo.